Sabadão é dia do quê? Sabadão é dia de Thiago Responde. E como é que nós estamos nesse feriado prolongado de independência, editor? Conta aí pra galera. Aqui é o Brasil. Toma cachaça, cara! Já morri mais de 150 mil vezes! Eu sou Jesus! Vai, filhão! Belo, és forte, és risonho, límpido. Que demais! Bom, eu vou aproveitar esse feriado prolongado aqui de independência para eu bater um papo com você, bem descontraído, respondendo perguntas que eu recebi lá no Instagram. São duas perguntas, tá? Que eu já vou colocar as duas aqui para você saber como esse vídeo começa e para onde ele vai. A pergunta do Alex_Silva1809 foi assim, ó. Como foi o meu processo seletivo quando eu trabalhava no banco? Isso porque a gente abriu essa caixinha de perguntas no dia do bancário. E depois tem o Elton.Ramiro, qual era o seu cargo inicial até a saída? São boas perguntas. Eu escolhi essa pergunta, principalmente essa do meu processo seletivo aqui do Alex, porque eu acho que tem um ensinamento legal, uma reflexão importante para a gente fazer. Eu já contei isso em outros lugares, mas eu acho que nem todo mundo viu, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Quando eu comecei a fazer faculdade, no ano de 2002, acho, não, 2000. 2001, terminei em 2004 porque eu fiz um curso de 3 anos, fiz matemática, tá? Então eu sou formado em licenciatura em matemática. E quando eu estava ali para me formar, eu queria entrar no banco, mandei currículo para vários bancos e nenhum me chamou. E eu trabalhava nessa época numa grande rede de supermercados, tá? Trabalhei durante muito tempo no Sonda Supermercado, que é uma grande rede de supermercado aqui em São Paulo. Na época não era tão grande quanto hoje. E quando eu me formei, eu já trabalhava no departamento financeiro dessa empresa, tá? E estava ali tentando entrar no banco. Aí eu comecei a fazer fiz uma pós-graduação de administração de negócios bancários, porque eu queria fazer essa transição de carreira. E aí eu comecei a mandar currículo para várias instituições, participei de um processo seletivo do Santander e fui recusado. Conversei na época com gerentes do Banco Sudamérica, que não existe mais, do Banco Unibanco, que não existe mais. E chegou o dia do meu processo seletivo no Itaú. Só que acontece o seguinte, antes do meu processo seletivo, eu havia feito uma cirurgia simples de um cisto pilonidal, tá? Que é um cisto de gordura que fica aqui na região do cóccix. E porque eu fiz essa cirurgia, eu precisei ficar afastado pelo INSS. Então, porque eu fiquei mais do que 15 dias afastado e tal, porque é uma região que não dava para dar ponto. Então, eu trabalhava nesse supermercado, vai pegando essa linha do tempo, eu trabalhava nesse supermercado, no departamento financeiro dele, fiz a cirurgia, fiquei afastado pelo INSS e, na mesma época que eu fiquei afastado pelo INSS, o INSS entrou em greve, como é coisa bastante comum. Portanto, o que aconteceu? Aconteceu que o médico que fez a minha cirurgia, ele deu alta, ele falou, Thiago, você já pode voltar a trabalhar, porque você está bom. Só que para eu voltar a trabalhar, eu precisava da perícia do INSS, ou seja, eu precisava passar pela perícia do INSS para que ele pudesse aprovar a minha volta. Então, o INSS estava em greve, o resultado dessa história foi, eu estava impossibilitado de trabalhar naquele mercado, naquela empresa, mas eu estava bom, com saúde restabelecida, doido para voltar a trabalhar. E o Itaú me chamou para um processo seletivo de uma entrevista. A gente participou de uma dinâmica e eu confesso que na dinâmica eu olhei todas as pessoas que competiam pelas vagas e eu parecia ser a pessoa menos qualificada daquela mesa ali. Mas o Itaú havia ganho uma licitação para a folha de pagamento da Prefeitura de São Paulo, isso no ano de 2005. O que significa que o Itaú precisava, na época, fazer uma força-tarefa e abrir 210 mil contas, eu lembro desse número até hoje, em um tempo recorde. Veja, eu estou falando de 2005, eu não estou falando da época que as pessoas abrem conta pelo aplicativo, era outra circunstância. E aí eu lembro que naquela entrevista o Itaú precisava contratar as pessoas muito rapidamente e o gestor do banco que estava conduzindo o processo, que inclusive depois se tornaria um amigo, né, porque eu trabalhei com ele, mas na época obviamente eu não conhecia ninguém, como eu disse, eu me sentia a pessoa menos qualificada, ele disse o seguinte, para todas as pessoas que estavam naquela mesa, vocês que estão aqui nessa sala, a gente precisa contratar muito rapidamente.
vocês podem sair dos respectivos empregos de vocês com quanto tempo? Quanto tempo vocês estão disponíveis para começar no Itaú caso vocês sejam aprovados? Foi essa pergunta que ele fez para todo mundo. E as pessoas começaram a responder, não, eu posso, eu já estou livre, a partir de segunda eu já posso, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí, enquanto as pessoas iam respondendo, precisava chegar a minha vez e eu comecei a refletir, e agora? O que eu falo? Porque se eu disser para essa pessoa, porque eu não posso, porque eu fiz uma cirurgia e não posso voltar agora, ele pode achar que eu estou doente e, portanto, não vai querer me contratar, sei lá, porque eu não posso, vou perder a oportunidade que eu sempre quis. Mas eu fiquei refletindo até chegar a minha vez, parece que passou um filme na minha cabeça, mas chegou na minha vez e ele perguntou, e aí, você? Eu falei, não, eu não posso. Por que que você não pode? Eu não posso ser rápido, né? Aí eu expliquei, a situação é a seguinte, eu fiz uma cirurgia, é uma cirurgia simples, eu já estou bem, o médico já me deu alta, mas eu não posso voltar a trabalhar agora. O que significa que a empresa atual não pode me demitir, nem o banco pode me contratar, porque eu preciso que o INSS me libere. Caso contrário, enquanto o INSS não voltar de greve, eu não posso fazer isso. Ele virou para mim e falou assim, não tem problema. Se a gente gostar de você, a gente te espera. Lembro disso assim, parece que eu lembro disso até hoje. Eu falei, ok, beleza. Mas eu achei que, dada essa condição, eu não fosse ser contratado. O fato é que, 2 dias depois, eu recebi uma ligação da moça do RH, dizendo que o banco havia gostado do meu perfil, que queria me contratar, que ele ia seguir com o processo seletivo de todas aquelas pessoas e que me esperaria até eu resolver essa questão com o INSS. E o fato foi que isso aconteceu. E tem uma outra curiosidade. Assim que o INSS voltou em greve, eu não lembro agora os dias, tá? Pode ser que eu erre a questão de datas aqui, mas é algo mais ou menos assim. A minha perícia para o INSS me reabilitar estava marcado, sei lá, para o dia 30 de outubro. Só que o INSS voltou em greve, voltou de greve ali para o dia 10, mais ou menos. O que eu fiz? Um certo dia eu acordei muito cedo, pedi para o meu pai me deixar na porta do INSS, 5 horas da manhã eu estava lá na porta do INSS. Assim que abriu às 9 horas da manhã, aquela triagem, o que você veio fazer aqui? Eu disse o seguinte, olha, eu tenho uma perícia para o final do mês, só que eu preciso antecipar essa perícia, porque eu quero voltar a trabalhar, por conta dessa oportunidade no banco e tudo mais. E o fato foi que a pessoa falou para mim, nossa, que estranho, normalmente as pessoas querem adiar aqui, mas eu falei, não, já estou bom, quero voltar. Consegui um encaixe na perícia naquele mesmo dia, tive alta, e aí comecei a trabalhar no banco dias depois. E por que eu quis contar essa história para você? Porque a gente não tem nenhum controle sobre as coisas que acontecem com a gente, nem aquilo que as pessoas pensam a respeito da gente no processo seletivo, com os clientes. Pessoalmente, eu não tenho nenhum controle sobre o que você pensa das coisas que você assiste no meu canal. Mas eu só tenho controle sobre como eu ajo no meu dia a dia, seja naquele dia da entrevista, seja naquele dia no INSS, seja aqui com você nesse canal. Veja, às vezes nós temos muitas diversidades, só que tem um ditado que diz que quem fala a verdade não merece castigo. E o ensinamento que eu queria dizer para você é, mesmo que a sua situação seja desfavorável, é muito melhor que você sempre haja com a verdade. Porque se você agir com a verdade, você vai ter condições de virar essa condição desfavorável e manter a sua dignidade. Você não vai se esforçar para querer ficar sustentando uma mentira, o que não faz muito sentido. Então, eu me considero, portanto, uma pessoa privilegiada dentro desse contexto. É legal porque, nessa época, o banco contratou muitas pessoas e ele colocou muitas pessoas por um treinamento antes de ir para a rede de agência e tal. Foi uma loucura isso. E eu lembro o treinamento tá rolando, sei lá, 3, 4 dias com a galera que tinha sido contratada, porque não foi só aquela minha turma, tantas outras pessoas. E eu cheguei para os treinamentos com 4 dias de atraso, dado esse processo. Então, é um fato aí que o banco me esperou, mesmo eu sabendo que dentre aquelas pessoas o meu currículo era o menos qualificado na época e que eu estava passando por esse desafio, o banco me esperou, então é uma coisa que eu agradeço bastante, mas também fica aqui o ensinamento para que você sempre conte a verdade nos seus desafios, sejam eles quais forem, porque a verdade é que dizer a verdade vale a pena, tá bom? E aí, respondendo a outra pergunta, que é do Wellington, sobre o cargo inicial. Eu comecei a trabalhar no Banco Itaú, na agência 0759, que fica no bairro de Guaianazes, extremo leste da cidade de São Paulo, periferia de São Paulo, quase colado com a cidade de Ferraz de Vasconcelos, onde, aliás, eu morava ali perto. Eu trabalhei como agente comercial nessa agência, depois eu fui promovido para assistente de gerência na agência 0763 em São Miguel. Nessa mesma agência em São Miguel, eu fui promovido para gerente de conta PF. Na época as nomenclaturas eram bem diferentes.
Eu saí dessa agência e fui para a agência 0682 Itaquera para trabalhar como gerente PJ. Da 682 Itaquera eu fui promovido para trabalhar como gerente PJ sênior na agência 0776 em São Mateus. Os cargos mudaram, tá? Bastante de lá para cá, o segmento, diretoria e tal, mas esse gerente PJ sênior era como se ele fosse o gerente da agência, mas que cuidava só de PJ, porque tinha essa separação na época. E aí, de gerente PJ sênior, eu fui promovido para gerente de plataformas, pessoa jurídica, na agência 30 em Atibaia. Então, esses foram todos os meus cargos por onde eu passei. Eu fiquei 6 anos no banco. Na média, eu fiquei mais ou menos 1 ano em cada um dos cargos. Saí em fevereiro de 2011. E uma das perguntas que me fizeram é por que eu saí. Só que eu vou responder isso no próximo Thiago Responde para a gente continuar essa história. Conta aqui para mim o que você achou. Esse processo seletivo trouxe para você algum tipo de ensinamento? Vai ser muito legal a gente debater aqui. E ó, já sabe, próximo sabadão eu vou contar como que foi a minha saída e como é que a gente chegou até aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.